Laudo a todos os filhos e filhas de Deus, todos os povos da face da terra, todas as nações, para a honra e glória do Senhor. Esta é a palavra de Deus, viva e eficaz, que a Bíblia aberta é a boca de Deus falando aos nossos corações, que as misericórdias do Senhor são novas todas as manhãs de nossas vidas. E para a honra e glória do Senhor, vamos abrir nossas Bíblias no Ezequiel. Ezequiel fica no Velho Testamento. O Vale dos Ossos Secos, Ezequiel, capítulo 37. Que é bom você ler. Se não for possível agora, mas quando você tem um tempinho, confira em sua casa em nome de Jesus. Onde quer que você se encontre. É a palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles. E cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus. Uma palavra que Deus está falando conosco nas nossas vidas. Veja aqui como estava aquele cenário, né? Aquele vale de ossos secos, em que o Senhor dos Exércitos, esse Deus poderoso, que tem o poder sobre os céus e terra, que dá ordem às estrelas, aos mares e os seus limites, ele tomou Ezequiel pela mão, Ezequiel, grande profeta de Deus, que ele vivia só exclusivamente para Deus. Ele tomou Ezequiel pela mão e fez andar sobre este vale, né? Porque os ossos não estavam completamente enterrados, ele estava sobre. E sobre é em cima, né? E Deus pegou Ezequiel pela mão e fez andar sobre aquele vale de ossos secos, sobre aquele cenário terrível, né? Um cenário de ossos secos. Quem olhar assim, você jamais vai sair de sua casa para um lugar que diz: ali só tem terra seca, um cenário, ou coisas tristes assim, né? Mas Deus, esse Deus poderoso, que deu seu Filho na cruz do Calvário por todos nós, que ao terceiro dia ressuscitou, para nos dar vida e vida em abundância, não importa qual seja o cenário da minha vida, da sua vida, de nossas vidas, Ele é Deus. Ele é Deus em todos os momentos da nossa vida. Diante de qualquer que seja a adversidade e a situação, para o nosso Deus,
nada é impossível. E ele estava aqui falando com Ezequiel, deixando essa palavra, para que justamente hoje, não sei qual é o cenário da sua vida que você se encontra, eu desejo que seja um cenário de bênção, de saúde, de paz, prosperidade, mas é uma palavra de Deus. Deus está mostrando aqui que não importa qual seja a sua situação, Deus é poderoso para trabalhar em nossa vida segundo a vontade dele, segundo o querer dele, segundo o efetuar dele, para a honra e glória do Senhor, né? E como está escrito aqui no versículo 2, e me fez passar em volta deles, que era muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E ele me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes. E quantas das vezes passamos por situações que ficamos olhando, né? E perguntando a nós mesmos, Deus, o Senhor sabe tudo, todas as coisas em nossas vidas. E só o Senhor tem o poder nos céus e na terra para resolver. Porque das nossas forças mesmo não podemos nada. Mas o nosso Deus pode todas as coisas em nossas vidas. Como está escrito na palavra dele, posso todas as coisas no meu Deus e que me fortalece. Porque verdadeiramente ele é quem nos fortalece. E ele perguntou a Ezequiel, Ezequiel, porventura, poderão reviver esses ossos? E ele disse, Senhor, tu sabes. Ele respondeu com uma total confiança em Deus. A confiança que ele estava diante de um Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo faz. Segundo a vontade dele, no tempo dele. É só esperarmos em Deus. Que esperam em Deus renovarão suas forças. E Ezequiel disse para Deus, Senhor Deus, tu sabes. E ele sabe todas as coisas nas nossas vidas. Porque ele conhece o nosso andar, o nosso deitar, o nosso levantar. De longe já entende os nossos pensamentos, sem que haja sequer uma palavra em nossa boca, ele já conhece até o que vamos falar. E Ezequiel disse, Senhor, tu sabes, porventura poderão reviver esses ossos? E às vezes acontecem situações em nossas vidas que quem está de fora fica pensando, como é que vai resolver, como é que vai se sair dessa? Mas tem um Deus poderoso, que nos levanta todos os momentos de nossa vida. E Deus diz, eu sei como resolver. E Ele chega pessoalmente em nossas vidas, em todos os momentos, e nos levanta do chão, de qualquer que seja a situação. E esse Deus poderoso, nessa tarde, está falando com você. Não temas nada. Não temas. Como está escrito no livro de Isaías, não temas. No capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. E não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra fiel da justiça dele. Por que temer? Se temos um Deus que sustenta esse céu, que nos levanta da cinza, do pó, até do montão de ossos secos, ele faz vida, né? Então não tem o que temer, não tem por que se assombrar. Eles é que tem que ficar assombrados, Satanás. Esse que coloca as enfermidades, esse que cria inimizade nas famílias, nos jovens, nos filhos contra o pai. Esse é que é Satanás. Esse é que tem que estar assombrado. Porque nós temos um Deus que cuida de nós verdadeiramente. Que se eu estou aqui neste momento com essa Bíblia na mão, é porque eu tenho um Deus que cuida de mim e cuida de nós todos. E para a honra e glória do Senhor, Ezequiel disse para Deus, tu sabes, Senhor. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Jeová, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Deus está falando conosco, né? Para ouvirmos a palavra de Deus. Ezequiel profetizou, pela ordem de Deus, segundo a ordem de Jesus. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A palavra de Deus, essa palavra que é vida, que é salvação,
é poder de Deus, é luz, porque Deus derrama luz em nossas trevas, em nome de Jesus. Muitas são a aflição do justo, mas Deus ele livra de todas, porque Ele é Deus, em nome de Jesus, né? E assim diz o Senhor, Jeová estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aqui a palavra do Senhor, Deus já está agindo, Deus está trabalhando. Mesmo quando você pensa que Deus não está trabalhando, mas Ele está agindo, mesmo no silêncio. Às vezes você até quer gritar para que Deus lhe escute, mas Deus sabe até a batida do seu coração. E conhece os seus pensamentos. Não adianta gritar nem estar falando, porque Deus, Ele conhece todos os seus pensamentos, são dos corações, os rins. E porém, assim diz o Senhor Jeová estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nevo sobre vós e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou Deus. Em nome de Jesus, né? E quantos estão mortos espiritualmente, né? Que Deus conhece a vida de cada um. Quantos saíram de suas denominações evangélicas porque não gostou de algo que aconteceu dentro da igreja, com algum irmão, alguma irmã, mas Deus não tem nada a ver com contenda, nem com confusão de ninguém em lugar nenhum do mundo. Deus é o meu Deus, esse evangelho aqui, Deus, ele é Deus de solução. Ele é Deus de salvação. Não importa o que aconteceu em sua vida. Se você desgostou de alguém na igreja, ou de quem, de seu pastor, mas Deus, Ele é poder e vida nas nossas vidas. Você serve a Deus. A rocha eterna é Cristo Jesus. Por isso que você tem que estar firmado em Jesus, porque Ele é o verdadeiro pastor. Somos falhos, todos são falhos. Perfeito só Jesus de Nazaré. Você tem que estar firmado na palavra de Cristo, não é? Essa palavra viva que levanta, que nos desperta a cada manhã. Porque só Deus ele tem o poder de nos despertar a cada manhã, a cada momento e a cada segundo. E porei nevo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez um reboliço e os ossos se juntaram, osso por osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre ele, cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espíritos. Como não havia neles o espírito, né? Quantas vezes, né? Somos seres humanos. Temos tudo e ao mesmo tempo, às vezes, parece que não temos nada. Muitos moram em mansões, em casarões, mas tem aquele vazio dentro de si mesmo. Busca em todas as coisas, até em lista, mas não encontra, é aquele vazio dentro do coração. Por quê? Porque não busca a Cristo Jesus. Não se lembra que tem um Deus que está 24 horas esperando por você, batendo na porta do seu coração, te convidando para entrar, como está escrito na palavra dele, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus quer te dar a vida. É vida em abundância, como esses ossos secos aqui. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Essa palavra que é salvação. É vida para todos. Você tem que servir a Deus. Porque Ele verdadeiramente está de mão estendida. Todos os momentos que você clamar, Ele te socorre. Porque só verdadeiramente Ele tem todo o poder nos céus para nos ajudar. Para nos dar o ar que respiramos. Se você está vivo, agradeça a Deus. Porque Ele é que dá o ar que respira. Para a honra e glória do Senhor, né? E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles. Cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles,
por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza, profetiza, ó filho do homem, diz ao espírito. Assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, assopra sobre estes mortos, para que viva. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles. Viveram, pondo-se em pé, um exército grande e extremo. Deus ordenou a Ezequiel para ele profetizar, para que o Espírito de Deus entrasse naqueles ossos. A voz do Senhor, Deus colocou pele, nervo, tendões, ele fez tudo sobre aqueles ossos secos. E diante de Ezequiel profetizando, ossos secos, vem dos 4 ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. A palavra de Deus está sendo direcionada para todos os filhos e filhas de Deus. Porque Deus, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso verdadeiro pastor. Você pode ir aonde quer que for, mas Deus, só Ele tem o poder verdadeiramente nos céus e na terra para nos levantar, para curar as feridas, curar a cicatriz, apagar todas as cicatrizes, curar verdadeiramente a nossa alma, porque Jesus é o verdadeiro psicólogo. Você vai ao psicólogo, você paga para te ouvir, mas Jesus, esse Deus aqui poderoso, que ressuscita, que tem o poder de ressuscitar, de nos levantar de qualquer que seja a situação, você não paga nada. A palavra de Jesus, ela é de graça. Jesus prometeu, a palavra dele é uma palavra verdadeira. Jesus colocou o jugo suave, fardo suave em nós. A palavra do Senhor é verdadeira e eficaz. E profetizei como ele me ordenou, então o Espírito entrou neles e viveram. E pondo-se em pé um exército grande e extremo para a honra e glória do Senhor. Ele profetizou. Você é profeta da sua casa. Desde o ventre da sua mãe, em que Deus preservou a sua vida para que você nascesse, para que você estivesse hoje de pé com sua família, onde quer que se encontre, você é servo de Deus, filha de Deus, escolhida do Deus vivo. Você é profeta da sua casa, da sua família. Então profetize bênção na sua família, na sua casa, nos seus filhos. Bênção, meus filhos são bênção, meus esposos são bênção. Todos são bênção de Deus, porque os filhos são bênção do Senhor. É a herança de Deus, todos nós. E esse Deus poderoso, esse Rei dos Reis, o Salvador amado, esse Cristo querido, Ele está de braços abertos todos os momentos das nossas vidas, para nos receber. Para receber você, não importa a situação, não importa como você esteja, como você está. Jesus, Ele veio para todos. É para todos. Para os aleijados, cegos, mudos, para quem está nos viadutos, no lixão, nas penitenciárias, nas penitenciárias, né? Nas penitenciárias femininas, em todos os lugares. Deus, Ele é o Deus de todos, Ele não faz acepção de pessoas, para a honra e glória do Senhor. E esse Deus poderoso, Ele está falando aqui, em nome de Jesus. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito, porque só Deus, Ele tem o poder de soprar nas nossas narinas, o fôlego de vida, de nos levantar, de nos restaurar, de nos fazer caminhar por pastos verdejantes, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, como está escrito no Salmo 23. É só você clamar a Deus, esse Deus poderoso. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que viva. O Espírito do Senhor Jesus está sobre nós, sobre todos nós, porque você é profeta de sua casa. Todos que respiram. Os homens são imagem e semelhança de Deus. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, como Jesus disse para Deus, disse para Josué, capítulo 11.
naqueles dias e naquele tempo farei brotar Davi um renovo de justiça. E ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Este é o nome com o qual Deus as chamarás. O Senhor é a nossa justiça, né? Para a honra e glória do Senhor, que Deus é a nossa justiça. Se você tem algo que alguém lhe fez raiva, qualquer coisa assim, não faça jamais justiça com as próprias mãos. Entregue nas mãos de Deus. Entregue o seu caminho nas mãos do Senhor, confia nele, o mais ele fará, né? E o versículo 19 está escrito aqui, ó. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também assim poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha mais filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes e meus ministros. Como não se pode contar o exército do céu, nem medir-se a areia do mar. Em nome de Jesus, glória a Deus, né? Assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor dizendo a Jeremias: assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia, com a noite, não permanecer, e se eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tomem da sua descendência e os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro, mudarei a sua sorte e terei misericórdia deles. Esta é a palavra de Deus, uma palavra maravilhosa, que Deus já escreveu a minha história, a sua história, e ninguém, mas ninguém tem o poder de desfazer no que Deus fez. E agindo Deus, quem impedirá o agir de Deus, né? E como está escrito, o versículo 25, assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, né? Também rejeitarei a descendência de Jacó, de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominam sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro, mudarei a sua sorte e terei misericórdia deles. Que palavra de Deus maravilhosa, né? E ninguém jamais pode mexer na obra de Deus que Ele fez o dia e a noite, né? E para a honra e glória do Senhor, deixar aqui uma mensagem, né? Para todos nós, né? Um medicamento que não tem na farmácia. Preste bem atenção, né? Não o conheço e sei quais são os seus problemas no momento, mas mesmo assim, creio que precise de um determinado medicamento, como a história a seguir ilustra. O consultório do médico estava cheio e Roberto andava nervoso pela sala. Ele estava muito enfermo. Era um executivo muito ocupado, muito solicitado e também muito cheio de problemas. O médico perguntou a Roberto com toda a calma: em que posso servi-lo? Estou muito enfermo. Quero que me examine. Dói-lhe algo? Perguntou o médico. Não, nada, mas estou cansado o tempo todo. Não posso enfrentar tantos problemas. Nem mesmo o descanso me ajuda. O médico tomou seus instrumentos e examinou cuidadosamente o paciente. O senhor não tem nada, disse logo. Somente a pressão em sua vida é demasiada. Apanhou o seu bloco de receitas e escreveu Colossenses capítulo 13, versículo 15. Tome uma grande dose 3 vezes ao dia. Roberto foi à farmácia e apresentou a receita. Não temos esse remédio aqui, disse-lhe o farmacêutico. Isso é uma passagem da Bíblia. E a paz de Cristo domine em vossos corações.
Ele compreendeu então que seu mal era espiritual. Ele compreendeu então que o seu mal era espiritual, que seu médico havia lhe receitado o melhor medicamento. Prezado amigo, a paz em seu coração hoje, a paz em sua vida. Se você não tem paz, Cristo oferece-lhe paz e abundância. Todos os temores se vão, todas as angústias acabam e todos os medos desaparecem quando Cristo entra em sua vida, para a honra e glória do Senhor, né? E Jesus é a verdadeira paz. Ele diz: deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vou dar como o mundo dá, né? Então coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E que o Espírito Santo de Deus, o grande amor de Deus, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sempre em nossas vidas, hoje para todos sempre. Amém.